A paz do Senhor, bom dia, pessoal. Deus abençoe a todos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui hoje, começamos um novo estudo, né? O estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós já terminamos aí a primeira, agora a gente vai começar a segunda carta aos Coríntios. Eu vou pedir para o presbítero Milton fazer uma oração para a gente dar início aos estudos. Depois eu vou passar a palavra para o nosso Edgar, nosso professor Edgar, que vai estar na condução do estudo da segunda carta aos Coríntios. Milton. Amém. Paz do Senhor a todos, todos os que estão nos ouvindo, que possa estar nesta manhã ligado com o Senhor Jesus, para que possamos ter uma mente saudável para aprender mais e mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, tá? Fechamos nossos olhos e agradecemos. Senhor Jesus, Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais este dia que o Senhor nos concede, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença nas nossas vidas, ó Pai, no nosso lar, na nossa família, na nossa igreja, ó Pai, que o Senhor continua presente em cada vida, Senhor, abençoando, Senhor, dando-nos ensinamento, ó Pai, abrindo nossas mentes para aprendermos mais e mais de Ti, ó Pai. Usa, Senhor, a vida, Senhor, do Marcelino, do Edgar, do pastor, aquele que estará falando através da Tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, no nome do Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, e te damos graças, ó Pai. A cada ouvinte, ó Pai, que está ouvindo, que possa estar com o coração aberto para aprender mais e mais de Ti, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a Tua glória e a Tua graça, Senhor, para estarmos na Tua presença, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, ó Deus. Aqueles que ainda não entraram, que irão entrar ou irão ouvir esta mensagem, ó Deus, que o Senhor possa estar falando no coração de cada um, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Usa com poder a vida dos ministrantes, ó Deus. No nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, Edgar. Amém. 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 Vamos lá? Vamos? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tá ok. Câmbio. Torre de comando aí, o Marcelino, tá no... Tá né? tudo bem. Tá tudo certo. Nós estamos agora iniciando aí um novo estudo, né? Ficamos os últimos meses aí, acho que foram 3 meses, né, Marcelino? Mais ou menos, né? Mais ou menos. 4 meses, 3 meses, 4 meses, com 1 Coríntios. Foi um livro interessante e para mim foi muito interessante, muito uma experiência boa de estar revendo um texto que nós já fizemos um estudo há um tempo atrás e que como a gente sempre fala, a palavra viva, né? A Bíblia é uma palavra tão viva e tão, né? E tão dinâmica que você lê várias vezes o mesmo texto e acaba em situações e tempo diferente, né? Em tempos que você vive diferentes, ela tem uma ação também diferente, né? E também específica para aquele tempo que você está vivendo. E eu pude experimentar isso com 1 Coríntios nesse tempo que nós estudamos, né? Espero que para os irmãos também tenha sido interessante, né? Para mim, foi muito bom. E aí a gente está agora iniciando 2 Coríntios, que é a segunda carta ali de Paulo, né, a Coríntios, que também tem suas características bem específicas, né? São características muito próprias de um texto muito mais autoral, um texto mais autobiográfico, um texto em que acho que tem o microfone do Milton aberto ali, acho que deve estar. Tá. Fechou. E aí a gente tem ali, nesses textos, características muito específicas, né? Muito interessantes e como eu estava falando, praticamente a gente brinca assim, seria uma autobiografia, seria uma carta pessoal de Paulo mesmo. Ele conta, é uma carta característica de que Paulo fala muito mais dele, né? Ele conta muito mais daquilo que ele sente, daquilo que ele vê e a maneira que ele vê tudo acontecendo.
de uma maneira inspirada por Deus e direcionada por Deus, mas ele conta isso com um sofrimento pessoal dele e uma característica da carta que venha nos inspirar também em situações em que talvez tenhamos que falar de nós mesmos, né? Em situações específicas, para que quem está do outro lado entenda que também vivemos situações pessoais que são conflitantes, né? Que são difíceis de lidar, né? E que o povo que ouve tem essa impressão clara também, né? Então, às vezes se faz necessário você expressar aquilo que você está sentindo, né? Não só aquilo que Deus se inspira, mas também um posicionamento seu diante daquilo que Deus quer que você passe para as pessoas, né? Então é interessante que a pessoa que está ouvindo o evangelho da sua boca também sinta aquilo que você está sentindo naquele momento, para que isso dê também aquela credibilidade a tudo aquilo que você está passando, né? Então eu achei muito interessante a carta a 2 Coríntios por esse posicionamento dele, expressando um sentimento de preocupação, de sofrimento, de até angústia em alguns momentos, né? Que dão a característica da carta como uma carta muito pessoal, né? E muito autobiográfica, contando como ele vivia e o que ele passou para chegar no ponto de estar instruindo aquele povo, né? Eu achei muito interessante isso. E quando a gente faz um paralelo da carta 1 de Coríntios à carta 2, né? Você tem na carta 1, nós até relembrar rapidamente, mas nós tivemos os grupos que foram formados naquela época, que eram aquelas divisões, nós tínhamos as imoralidades que estavam acontecendo naquela época, que ele veio instruir o povo a como agir, né? De uma maneira correta, o uso do corpo indevidamente, que a gente vê hoje em dia, nos dias de hoje, até mesmo dentro da igreja, né? Até mesmo de como se comportar dentro da igreja, como você apresentar seu corpo mesmo dentro da igreja, preservado de uma maneira em que isso não venha a escandalizar, né? Falamos do casamento, foi bem interessante, relacionamento entre cristão né, e os pagãos da época. Falamos da ceia, que foi muito legal, muito interessante, ressurreição, que era fundamental para o cristianismo da época, e até hoje também a gente vê esse assunto como um assunto que deveria estar mais em pauta do que o normal, né? E aí, no paralelo com Coríntios, 2 Coríntios, a gente vai encontrar um outro universo de situações que Paulo vem apresentando àquele povo, né? E até antes de apresentar, ele vai redigir ali umas cartas um pouco mais duras para tentar corrigir algo que estava acontecendo lá naquela igreja, né? Então ele muda planos que estavam também pré-determinados, mas que por Deus, por ouvir a Deus ali e por entender o que estava acontecendo na região, ele até mesmo mudou esses planos e por isso gerou confusões lá né? Confusão, maneira de dizer, o povo não entendeu o porquê das coisas e foi pré-julgando o que estava sendo feito por Paulo, então ele sofreu por isso também. Então vai falar desse perdão dado àqueles que transgrediram, que fizeram as coisas erradas e que estavam prejudicando a igreja daquela época, mas mesmo assim a repreensão e depois o perdão, né? Paulo vem falando do chamado dele também, que é sempre bom que a gente venha a externar, né, um chamado que a gente tem para evangelismo, para missionário, para trabalhar na obra de determinadas maneiras. Então é sempre bom que você relate esse seu chamado para aqueles que estão na igreja, né, para que eles também tenham ciência daquilo que você está fazendo na igreja, né. Ele relatou nessa carta as tristezas, né, com o trabalho de cristão, também no trabalho nessa vida cristã dele também. Ele relatou isso para que isso também fizesse sentido para aqueles que estavam ouvindo. Ele estava contando dessa tristeza ao ouvir críticas a respeito daquele trabalho missionário dele, então também foi interessante, tá interessante nessa carta, a gente vai estudar bastante isso, passo a passo, nos próximos meses aí, né? Então a gente vai ouvir também falar muito sobre as ofertas, né? Ofertas de uma maneira generosa, e ele vai falar também bastante sobre isso. E é muito interessante quando você ouve Paulo falando da generosidade ao ofertar de uma maneira assim que não está qualificado a quanto foi dado ou
a quantidade, mas assim a maneira que foi dado, né? Então, assim, a generosidade é fundamental no momento dessas ofertas, né? E aí a gente vai também chegar num ponto que ele vai começar a defender essa autoridade que foi dada por Deus para ele, algo que às vezes a gente não efetivamente não faz, né? E assim aquele excesso de modéstia começa a falar, não, eu não sou, eu não tenho, eu não, e não, Deus te deu capacidade, Deus te capacitou, te ajudou a ser, né, a chegar no ponto que você está, e isso quando externado de uma maneira humilde e como um servo de Cristo, né, ao apresentar, ao se apresentar com autoridade de apóstolo, com autoridade de pregador, com autoridade de evangelista, com autoridade de quem trabalha como na obra, essa autoridade te dá credibilidade e faz parte do cristão também se mostrar essa autoridade vinda de Deus, né? Então, às vezes, aquele excesso de humildade, olha, eu não sei se eu consigo e tal, isso pode gerar má interpretação de quem está ouvindo também, falar, puxa vida, ele nem tem confiança no que está fazendo, então, sabe, ele nem... Então, esse tipo de coisa foi ensinada nessa carta também, é muito interessante, são lições preciosas que Paulo vem passando em 2 Coríntios, que a gente vai estudar a fundo nesses próximos meses, e isso espero que seja de impacto também para vocês. Para mim tem sido ali, ao estudar, bastante interessante, e eu acho que possivelmente vai causar impacto para vocês. Vamos começando efetivamente já nos estudos aí da carta, né? Onde a gente vai posicionar ela aquela famosa estante que a gente sempre mostra, né? Nós tivemos ali, uma estante interessante porque é um instante interessante da estante, né, Marcelino? É um instante da estante. Exato. É uma coisa, é um trocadilho ruim de falar, mas é interessante. Porque a gente tem ali posicionado isso de forma no cânon, né, da Bíblia, quando foi montada a estrutura da Bíblia, né? É importante se dizer que não é por grau de importância ou não, nem por, né? Mas isso pela especificidade do livro, por características de cada livro que foram agrupadas ali, para essa facilidade ao encontrar, né, os profetas, encontrar os poéticos, históricos, o Pentateuco, que era, né, uma coleção de livros ali também interessantes. Então é bem como está nessa estante ali, e a gente vai encontrar 1 Coríntios ali, em seguida nós temos Romanos, 1 Coríntios, agora 2 Coríntios, que também está caminhando para essa sequência de cartas paulinas que nós vamos encontrar aqui na Bíblia, né? E agora a gente vai entrar um pouquinho mais de forma intensa aqui no livro. Hoje seria só uma explanação, só uma apresentação do livro de uma forma geral, né? Para que a gente tenha assim um posicionamento do que estava acontecendo, né? Enquanto Paulo escrevia, enquanto Paulo nos direcionava para hoje, né? Imagine que eu acho tão interessante que quando a gente, talvez esteja um pouco rápido aqui, mas eu vou tentar falar nesse pouco tempo, um apanhado geral do livro, para que a gente, domingo que vem, comece a repassar versículo por versículo, como temos feito até hoje, né? E aí a gente vai aí com a ajuda ali do Marcelino, passo a passo também, e a gente vai conduzindo esse estudo de uma forma bem lenta, mas também bem detalhada, porque isso a gente tem todo o tempo do mundo, e a gente tem, né? Todo o tempo do mundo, maneira de dizer, a gente tem o tempo que Deus nos dá para esse estudo, então vamos avançando de uma maneira calma e tranquila para a gente examinar as escrituras com zelo, né? Como diria Paulo, né? E aí a gente vai posicionando essa carta, iniciando ali que Paulo está em Éfeso, ele vai, essa carta ele possivelmente escreveu 2 anos depois de Coríntios, 1 Coríntios, né, em 56, 57, estava lá o imperador Cláudio lá, né, fazendo aquele trabalho que todo imperador daquela época, né, era característico, né, dessa perseguição, né, às vezes um pouco mais intensa, um pouco menos, mas ali a perseguição era um pouco mais com o povo que estava na Judéia, lá, o povo judeu que estava trabalhando na obra, mas que sofria muito, né, também. Mas ali, Paulo em Éfeso, ele vai contar ali durante os textos
do quanto ele sofreu, né? Do quanto ele teve nesse tempo em Éfeso sendo castigado mesmo, né? O quanto ele pela obra de Deus, o quanto ele sofreu e o quanto ele sofreu na vida. Ele vai fazendo um apanhado geral depois e vai isso também dando essa credibilidade também, porque enquanto ele sofria e ele também continuava professando a fé dele e continuava trazendo esse evangelho para aqueles que estavam lá em Éfeso também, enquanto ele escrevia a carta para Coríntios, enquanto ele estava voltado para os problemas de Coríntios também, ele sofria. Então, até mesmo disso, tirar lições de que enquanto você passa por dificuldades, você pode continuar evangelizando e você pode continuar impactando vidas com isso que você está vivendo. Que mesmo nas dificuldades, você continua altruísta e pensando naquele que também sofre lá do outro lado do mar Egeu, do mar Mediterrâneo, do bairro onde você mora, da vizinhança, numa outra casa, alguém sofre também, e você fala, puxa, eu sofro, mas aquele sofre também, vou para lá, vou ajudar. Então, as lições vão sendo contínuas ali no livro, né? Então, naquele momento, ele estava ali, passando por todos os flagelos que estavam, né, sujeitos aos cristãos daquela época, e aí ele, numa direção de Deus ali, né, numa visão, numa direção de Deus, ele foi para Macedônia, ele saiu dali, ele passou um pouco em Troade ali, aguardou, né, que Tito desse notícias de como estavam lá, né, vivendo o povo em Coríntios, que estava depois de uma carta dura que ele acabou escrevendo, né, existem ali, depois a gente vai falar um pouco disso, né, um paralelo do que ele viveu e do que ele estava sentindo para poder ir para Macedônia, mesmo contrariando alguns planos que ele já havia feito de ir para Coríntios antes disso, né, e aí isso também gerou uma certa confusão que a gente vai ver durante a carta. A Macedônia fica ali, naquela região ali do norte da Grécia ali, numa região montanhosa, numa região de porta de entrada de Europa. Era uma região que estava pobre, né, ainda naquela região ali, mas mesmo assim ele foi para lá, direcionado a aguardar um tempo, a gente vai ver isso tudo, onde ele escreveu essa carta de Coríntios, né? E onde também ele escreveu outras cartas também. E ele, naquele tempo, ele teve, durante essa terceira viagem que ele fez lá, ele também aguardou um tempo e também a gente vai ver mais detalhes sobre isso nessa sequência de textos. Edgar, Fale. poderia voltar aí? Fale. Só posso complementar reforçar uns pontos aqui? Sim, pode falar. Pode ser? Sim. Tá. Então, você falou aí, né? Você comparou as duas cartas, achei legal, né? A gente sempre tem o hábito da gente estar contextualizando, fazendo, vendo o momento, o que estava acontecendo. A gente sempre tem esse hábito de trazer o contexto, né? Para a gente conversar. Para a hora que a gente entra na leitura, a gente está entendendo, né? Então, eu queria só recapitular que a gente já entendeu quando a gente estava estudando Paulo, né? Que a gente falou sobre 4 viagens missionárias, né? A gente falou que as 3, na verdade, a quarta não foi bem missionária, foi aquela viagem que ele fez para Roma, né? Quando ele estava preso, mas a gente também conta como uma viagem missionária, porque ainda assim ele fez ali desenvolveu o ministério dele de missionário. E a gente também estava contando aqui, né, que a primeira viagem, né, olhando o mapinha aqui, a primeira viagem foi um pouco mais curta, né, foi mais focada ali na Ásia ali. A segunda viagem, que foi a maior viagem dele, mais abrangente, aí, toda a parte da Macedônia, aí, a Grécia, a Galácia, enfim. Na segunda viagem dele é que ele fundou a igreja de Corintos, né? Ele Temos ficou falado isso lá no 1 Coríntios, Sim. Isso, a gente viu isso lá, que ele fundou a igreja em Corinto, né? Ele ficou 1 ano e meio lá, né? A gente viu isso, né? Na segunda viagem, só para a gente relembrar. Sim. Na terceira viagem aí entra o nosso missionária dele, quando ele estava em Éfeso,
ele recebeu aquelas informações sobre o andamento lá da igreja de Corinto, sobre aqueles problemas, né, que o Edgar relatou aqui. Então, na primeira carta, ele relacionou, ele nos orientou, por isso que a gente demorou bastante para aprender, porque veio muita orientação de problemas que estavam acontecendo na igreja, e ele estava orientando as pessoas na igreja. Então, a primeira carta, ela foi focada no quê? Nos problemas da igreja, né? E foi quando ele estava em Éfeso, na terceira viagem missionária, que ele escreveu. E agora, né, quando a gente fala da segunda carta, ele está lá na Macedônia, ainda na terceira viagem missionária, ele está lá na Macedônia, e é uma carta, ela está um pouco mais focada no quê? Nele, no relacionamento dele com a igreja. Então, a primeira carta, ela estava muito focada nos problemas que as igrejas têm. Agora, a segunda já está focada um pouco nele, no relacionamento entre ele e a igreja. Por isso que ele também fala dos sentimentos dele, vai ser nessa carta, como o Edgar falou, e ele vai falar um pouco dele, e ele vai falar também, por isso que ele vai falar sobre a autoridade dele, porque teve alguns problemas, teve alguns falsos seguidores, enfim, tiveram vários problemas que nós vamos estudar aqui na segunda carta, né? E alguns também ficavam desacreditando de Paulo, falando algumas coisas, e Paulo vem se posicionar fortemente nessa questão. Então, ele vem fazer, sim, é por isso que a gente tem esses grandes temas, né? A reconciliação dele com o povo. Ele vem explicar direito algumas coisas que aconteceu, né? Sim, Então é um outro foco. E a gente vai ver isso quando a gente sim, lê. sim. Por isso que a gente vai ter uma outra forma, né, de estar vendo essa carta por conta disso. Vai ser Sim. muito, Agora, muito né, bacana. nesse momento, Marcelino, a gente está assim dando uma geral mesmo, assim, posicionando É, só ali onde no mapa, por exemplo, que está falando, né? esse Então mapa é muito bom. a gente tem ali uma região assim não tão rica quanto aquela região de baixo ali de Coríntios, da Caia, da parte de baixo, né? E aí a gente tem ali uma situação diferente em que Paulo foi direcionado por Deus para estar naquela região, né? Para passar pela Macedônia ali, e foi um tempo em que ele pôde escrever cartas ali. Ele escreveu, depois a gente vai ver um pouco mais de detalhes, mas tem as duas cartas, a primeira carta a Coríntios, a segunda carta a Coríntios, e outras duas cartas que foram escritas de forma, uma delas um pouco dura, e isso gerou algumas situações em que, até não inesperadas, mas situações em que ele teve que buscar depois essa reconciliação com esse povo, explicando o porquê, né, de tudo isso, o porquê da dureza né, da mão ali ao escrever essa carta. Então, e a aflição também dele quando ele ficou em Troade, esperando ali no caminho da Macedônia. Ele ficou esperando Tito trazer notícias, falou, puxa, como eles reagiram com essa carta, e quando Tito trouxe a resposta para ele de que foi bem aceita e de que eles realmente estavam buscando recorrigir o posicionamento deles como cristãos, isso deu uma alegria muito grande a ele, né? E ele pôde recomeçar. E aí ele veio com essa carta de segunda de Coríntios para redirecionar esse povo, explicando também, mostrando esse sentimento todo dele de amor por esse povo, Isso. né? A gente vai até chegar depois a comentar, que seria até muito interessante. Imagine aquele filho que dá mais trabalho e aqueles outros filhos que são mais certinhos, mas aquele filho que dá mais trabalho, sempre aquela mãe dá aquela maior atenção, aquele pai, puxa, eu preciso cuidar mais desse filho que dá mais trabalho. E parece que ele tem mais amor por esse que dá mais trabalho, mas na verdade ele tem, a atenção dele está mais voltada, porque eles estão sofrendo mais influências do meio em que vivem. É como se fosse um adolescente que sofre muito mais a pressão do meio em que vive do que aqueles que são adolescentes, mas são mais estabilizados, mais tranquilos, sabe, mais centrados naquilo. E o que acontecia com outras igrejas, no caso daquela de Coríntios, era aquela que dava mais trabalho, e Paulo falava, puxa, essa que eu tenho que cuidar, eu tenho que ser talvez um pouco mais duro, um pouco mais, sabe, assertivo naquilo que falo, para que seja direto e reorganize a vida da igreja. Então a gente vai usar esse tempo, né, do estudo
hoje é só uma explanação geral, mas você vai encontrar ali, dividido em 3 partes, não tão assim acentuadas, mas a gente pode dividir em 3 partes, de 1 a 7, uma reconciliação com esse povo, depois de tudo que a gente vai estudar, né? Depois a gente vai entender passo a passo do que aconteceu, vai contar um pouco mais da generosidade que também não estava sendo praticada naquele lugar, e de 10 a 13, ele vem mostrando os desafios que a vida cristã leva ao cristão a passar, né? E aí ele vai dar exemplos para a gente poder usar nos dias de hoje, né? Que isso é bem interessante, né? E a coisa que a gente vai enfrentar, e que principalmente os pastores enfrentam hoje, mediante os pastores midiáticos que aparecem, né, numa luz e de repente aparecem em outro lugar, e fogo, fumaça, e todo mundo fica impressionado com aqueles cultos, tal, e ele fala, puxa, eu venho aqui e falo uma palavra genuína e simples, direta de Deus, e às vezes isso não causa tanto impacto quanto os super apóstolos ou super pastores, né? Então ele vem para mostrar esse tipo de paralelo, para que o povo entenda de que o que importa é o evangelho genuíno, verdadeiro, vindo de Deus ali, sendo passado, e não a pirotecnia que tem às vezes nas igrejas. Isso pode fazer até parte, mas isso não pode ser o fundamento da igreja. E era o que estava acontecendo lá, né? Então ele vai vai corrigir, já tinha corrigido, vai reposicionar a igreja, a carta de 2 Coríntios. Então é bem interessante, né? Estejam aí prontos para ouvir, para comentar e para falar e para estudar nos próximos meses aí, porque vai ser legal. Então o conteúdo dela, assim, de modo geral, ele tem ali um modo especial de falar com a igreja. Paulo vai falar entre o relacionamento dele, ele vai explicar, né, o porquê de alguns posicionamentos que ele teve diante de situações que ele recebeu como relato do que estava acontecendo. Então ele, ao ser duro, ele quer contar o porquê ele foi duro, o porquê ele teve que posicionar a igreja, olha, é aqui, pessoal, não ali, né? E aí ele vem também contando de uma coisa que também serve para os dias de hoje, que ele vai falar bastante, do esforço para fazer as pazes, de viver em paz, de viver de uma maneira, com um bom relacionamento, né? Preocupação e a tristeza e o amor que ele tinha por esse povo. Então, ele tinha um amor muito grande, mesmo daquele povo que dava trabalho para ele, né? No sentido de que esses precisam mais, como a gente estava falando, da mãe que cuida daquele que está mais dando trabalho ali, né? E aí também você tem o assunto das ofertas, que também são fundamentais para a igreja e para manter aqueles que estão, né, no corpo de Cristo também, né? São ofertas que são uma expressão da unidade da igreja, né? Quando você oferta para a igreja, não é simplesmente ofertar para a igreja que você congrega, quando você oferta em questão até de, não só de dinheiro, de cestas básicas, mantimento, trabalho, você oferta seu tempo precioso para a igreja, mas você oferta para a igreja de Cristo, seria para o reino de Deus, você oferta para o trabalho da igreja ou em si, não propriamente da IPRO, não, você oferta o seu tempo para a igreja de Cristo, né? Então a visão de unidade estava sendo passada por Paulo para que a generosidade ao ofertar seja para todos, né? E essa generosidade também vem impactar os não-judeus, os não-cristãos, não só a igreja, né? Essa generosidade tinha que ser a característica da igreja. Isso passado por Paulo. E não estava acontecendo. Então ele veio para direcionar a igreja para que ela se posicione de uma maneira diferente. Então a gente vai ver tudo isso também. A gente vai ver um assunto também importante, que é a questão da autoridade que eu falei no começo, né? A autoridade que geralmente, às vezes, as pessoas não passam, e esse tipo de coisa gera também dificuldades das pessoas também entenderem que você conhece o que está falando, viveu essa vida cristã, porque o que acontecia na época eram aqueles que, de uma maneira superficial, queriam liderar aquela igreja, queriam aparecer na igreja, né? Aparecer na foto, mas de uma maneira superficial, e não traziam o evangelho com elas.
Eles traziam o pirotécnico bonito, o cenário, o som, a coisa bonita, e na verdade eles não tinham profundidade, nem tinham vivido tudo aquilo. Então, viver a vida cristã é muito importante e te gera credibilidade, né? Te gera uma aceitação, porque a pessoa fala, olha, ele passou por isso, ele buscou aquilo, ele pagou aquele tempo de estudo, ele teve aquele tempo para estudar e se aperfeiçoar, ele teve aquele tempo dedicado a alguém, dedicado à obra. Então isso também é importante para o líder, né? Essa visão, né? Que Paulo fala ali. É uma carta que... Edgar, Fala aí, vai falando. só reforçando essa questão da autoridade aí, né, que é um dos pontos muito importantes dessa carta, porque a gente está falando porque é ele, a pessoa dele é que está sendo tratada aqui, porque é o relacionamento dele para com os coríntios, né? E tem algumas desconfianças e começam a ter, né? Ele teve sim que mudar os planos. Lembra, a gente estudou o plano dele na primeira carta, que ele ia, o que ele ia fazer, a gente vai ler isso, ele vai reforçar agora. Por que ele mudou alguma coisa? Então, teve um zoom lá com relação a ele, né? Algumas desconfianças, enfim. E aí ele vem se colocar, ele vem mostrar essa autoridade, porque é sobre ele, é sobre o relacionamento dele com a igreja. Sim. Então, e ele vem colocar todo o amor dele, conforme você já falou, e também que tudo que ele faz está sendo baseado em Jesus e no Espírito Santo conduzindo. Ele vem colocar que essa autoridade não é dele, e Sim, ela que vem de vem do Deus. alto, né? Nós vamos Sim. ver isso. Ele vai mostrar a importância da autoridade dele, porque Sim. não é dele, né? Ele fala sobre ele está sendo usado, vamos chamar pelo Espírito Santo, Sim, né? sim. Então, ele tem que mostrar, assim, esse lado forte da atuação do Espírito Santo para Sim. evitar aquele zoom, aqueles desconfianças. Ah, mas será que Paulo é mesmo? Será que não é mesmo? Será, né? Toda hora, né? Porque Fica aquela coisa, tal. Então, ele vem mostrar com propriedade essa sim, sim. autoridade. Então, nós vamos ver isso dentro da carta. Sim, ele vai contar da dificuldade ele não tem eloquência, ele não tem, como diria minha avó, ele não tem a boniteza, né? Ele não tem aquela coisa que todo mundo fala, puxa, mas olha, é aquele ali, o grande líder, tal. E às vezes o grande líder não tem estatura física, ele não tem facilidade, às vezes, em trabalhar as palavras. E as pessoas julgam muito isso, né? Eu mesmo, às vezes eu estou lá, falo alguém, não está se colocando bem no texto. A gente tem que se desprender disso, a gente tem que se basear e se aprofundar na mensagem que está sendo passada, e não no quem, né? Você não tem que olhar para o vaso, e sim o que está dentro do vaso, sabe? Você tem que se pegar, é que a gente sempre fala, você está mais preocupado se a TV é 5K, 4K, 6K, do que o que está passando na TV. Sabe? Então, existe uma preocupação hoje em dia em você você tá mais preocupado com o restaurante do que com o alimento que está no restaurante, sabe? Se ele é bonito, se ele é um restaurante de não sei o quê, mas às vezes o alimento simples, arroz, feijão, ovo, feito por uma dona de casa muito bem feitinho, muito bem temperado, ou uma pessoa muito simples, numa casa muito simples, aquilo dá um prazer ao estar ali, sabe? Porque aquilo tem profundidade de família, tem apego no alimento, no sentido de cuidados e zelo. Então, assim, às vezes, a gente quer o mega restaurante internacional com tal, de repente você fala, puxa, mas a tiazinha lá que faz aquele almoço tão gostoso lá, tal, é tão bom lá, então a gente precisa avaliar a essência da coisa e não aquilo que a gente vê, né? Principalmente na igreja, né? Porque o mundo oferece o contrário disso, né? E Paulo vem mostrando essa autoridade vinda de Deus e não baseado no efeito pirotécnico que os falsos apóstolos estavam pregando na época. A gente vai ver muito isso com detalhes, né? Vamos em frente, senão não dá tempo, né? Aí essa carta também nos surpreende com frases que são ditas o tempo todo na igreja, né? E eu peguei ali um apanhado de algumas, né? Como toda a Bíblia tem essas frases, né? Contando, e a gente também destaca, é importante que a gente venha buscar a essência do texto e o contexto para entender o porquê você fala algumas coisas dentro da igreja, né? Eu acho fundamental
E há muito tempo eu ouvia e repetia frases e falava, onde é que está isso? Por que eu estou falando isso? Eu ficava dentro da igreja e falava, mas estou cantando isso, estou repetindo isso, o que é isso? Né? Eu ficava, sua bandeira sobre é o amor. Eu falava, puxa, onde é que veio isso, sabe? Então eu não tinha noção do que eu estava cantando. E eu fui buscar. Né? E agora, no caso de 2 Coríntios, você acha ali, eu peguei algumas aqui, como diria, né? Eu fiz ali uma seleção rápida, e aí você pega ali, imagine a intensidade dessa carta, né? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Né? Eu nem vou citar todas aqui, mas assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, sabe assim? E aí vai, Deus tomou o pecado por nós, né? Se tornou pecado por nós, né? Aquele que não tinha pecado para nós, sabe? Tornou-se justiça de Deus, é um negócio que às vezes tem até em músicas cantando, né? Aquele que semeia pouco, né? Também colherá pouco. Então, às vezes você cita isso no momento, lá no culto e tal, e aí você está só repetindo o que Paulo falou, né? Você está falando da amor e comunhão, né? Com todos, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, né? A bênção ali do final do culto está ali em 2 Coríntios, né? Então, quando o pastor fala lá, ele está repetindo, ele está professando, ele está falando, ele está repetindo frases, o texto que Paulo falou ali em 2 Coríntios. Né? Que lembremos disso no momento de estar ouvindo o pregador falando. Né? Então, a minha graça te basta. Para mim, essa é a chave, é o texto-chave de todo 2 Coríntios e tal, e a gente vai ver muito isso, mas olha a profundidade desse texto, desse livro, né? Então, assim, pegue desse contexto e entenda que você repete isso na igreja, né? Então você repete durante os cultos. Às vezes você está falando, e Deus diz, a minha graça te basta, tal. E aí, lógico, tem outros textos do Novo Testamento, mas está ali em Coríntios, né? Está sendo citado ali, né? Edgar, Fale. essa importância aí que você fala, a minha graça te basta, é muito, muito mesmo importante, né? Porque Paulo, quando ele fala que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa na gente, está explicando ali, né? Porque ele passou, assim, um Em sofrimento Éfeso, muito grande. ele vai Muito explicar sofrimento. isso ali, ele vai explicar Éfeso. Ele Agora, sofreu muito, mas ele deixa claro, né? E tem muitas pessoas que ficam duvidando, será que Paulo, né? Ele está sempre em situações ruins, ele está sempre, né, passando maus bocados, né? Aí vem sim, aquelas desconfianças e tal. Começa a explicar sobre o sofrimento, nós vamos falar sobre isso nessa carta, sobre sim, sofrimento, e ele sim, vai deixar a gente muito entendido sobre isso, porque muitas vezes a gente passa por situações difíceis, mas é porque a gente precisa cumprir um propósito de Deus, e ele vai deixar sim, isso claro, vai ser muito bacana sim. para a gente entender isso, Eu que é ali que não. se manifesta o poder do Espírito Sim, Santo. sim. Hoje a gente não vai entrar em nenhum tipo né, de detalhes, porque senão nós não vamos ter tempo, mas eu estou dando, como diria, um spoiler aqui do que vai acontecer, né, adiantando algumas Isso. ideias, mas imagine a intensidade desse texto quando você tem esse texto sendo frisado ali como a minha graça te basta, e aí pelo poder, né, da fraqueza, aperfeiçoamento na fraqueza, aí ele vai contar tudo o que ele passou, dos açoites, tanto de judeus como de gentios, então a gente até já comentou ali fora da escola bíblica sobre isso. É impressionante o que ele passou coisas terríveis, e isso também serve de credibilidade para ele falar que ele se manteve ali fiel não, ele se manteve forte, né? E ele continuou com a fé, professando a fé, mesmo passando por dificuldades extremas. E às vezes a gente fica meio balançando na fé por coisas tão simplesinhas, né? Aí a pessoa fala, simples para você que não está passando, mas quando comparado a 195 chibatadas, a 3 chibatadas de romanos que eram com cravos que arrancavam a pele, imagina que ele trazia na pele isso tudo, sabe? 5 quarentenas, menos um de cada um, daria 195 chibatadas dos judeus, ele tomou ali. Então ele sofreu, a gente vai em detalhes depois, mas ele sofreu muito, né?
e aí sofreu com as viagens, né, com tempestades em viagens, com fome, com nudez, como ele fala, com prisões. Então, ele vem de um histórico que, para permanecer na fé, e até o final, por isso, é muito duro. E aí faz dar uma reflexão na nossa, o que eu tenho passado como cristão? Que sofrimento eu tenho passado como cristão? Sabe assim, hoje? O que tem acontecido comigo de tão assustador, de tão próximo do que Paulo fez, né? Para que eu pense até em, às vezes, abandonar essa fé, até deixar de lado, por situações tão, às vezes, né? Mas a gente vamos em frente, senão não dá, né? Mas eu tenho ali, a gente vai ter ali, vai encontrar uma expressão muito interessante, que nós somos carta de Cristo, né? Isso também depois a gente vai ler, só para dar uma, né? Começar a temperar esses textos de uma forma especial ali, né? Isso é muito legal, que escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus. Essa carta foi escrita com o Espírito Santo de Deus, ele fala, ele exemplifica, não com, não com tinta, como era na lei, né? Mas sim agora com o Espírito Santo. Então, ele compara muito a lei e agora a nova aliança com Cristo. Então, ele vai fazer esse paralelo várias vezes. Então, é muito legal, é muito interessante, é muito hábil no falar isso, né? Então, Paulo é específico e muito ele deixa aquela coisa no ar. Puxa vida, né? Agora é Cristo, né? Antes era lei, né? Agora é Cristo. Então, é um negócio interessantíssimo, né? Ele começa a falar do amor de Cristo que constrange, né? Que deixa a gente numa situação que fala, puxa, é um amor incondicional, né? Ele morreu por nós, né? Ele ressuscitou para nos dar vida. Então é um negócio muito forte e ele vem desse texto, né? Quando a gente fala que o amor de Cristo nos constrange, a gente fala numa pregação que a gente venha lembrar que Paulo já falava lá. Então esse texto vem inspirado por Deus para ser reeditado hoje numa pregação, num momento ali de comunhão com os irmãos. Então, que a gente venha tentar lembrar do contexto e falar, puxa, olha, eu me lembro disso, me lembro de Paulo falando lá em Coríntios, né? Então, são coisas bem interessantes. Essas são algumas frases que repetidas nos cultos, nas pregações, né? Ou nas reuniões, ou no bate-papo entre os cristãos, né? Esse tipo de coisa tem fundamento bíblico ali, e não são só palavras ditas como bonitas, isso é tão bonito, isso eu não sei onde está, mas é tão bonito que a gente venha lembrar, né? Isso é bem interessante. E são coisas que vêm a dar direção. Aí nós vamos ver o índice, né? Que é o que a gente vai estar sempre acompanhando durante esses próximos meses aí. A gente vai ter ali no iniciozinho ali as mudanças de plano de Paulo, né? Dos planos de Paulo. Então a gente vai contextualizar o porquê dessas mudanças, né? Por quê? Porque ali, ao Deus direcionar, né, ele para uma outra região, esse povo depois vai ser informado do porquê, né? Então, às vezes a gente pré-julga pessoas que fizeram algumas coisas e aí você fala, puxa, mas aí quando você entende os propósitos do porquê ele fez ou porquê ele não fez, né? Aí a gente começa a entender que aquilo faz sentido, né? Que foi direção de Deus. Então ele vai explicar perdão para aqueles que foram contrários àquilo que estava fazendo. Ele primeiro orientou, né? Ele deu ali, né? A varada ali, né? Deu ali, né? Opa, é aqui. E depois ele orientou e deu perdão, né? Nada de mágoa, nada de eu não estou magoado, eles falaram isso, fizeram aquilo, armaram aquilo, mas eu orientei eles e eles aceitaram a minha orientação, então nada de mágoa, está perdoado, vamos embora, vamos em frente, próximo, né? E aí isso deu a vitória para eles, né? Porque ele venceu uma situação que afligia, que angustiava ele, né? Tanto que a gente vai ver na carta a angústia que ele teve, de tanto amor que ele tinha por aquele povo, e aquele povo estava sendo influenciado para agir contra ele. Ele falou: não, eu amo vocês, eu estou fazendo isso por amor a vocês, e em breve vocês vão receber orientações que vocês vão falar: puxa, olha, vem para cá, Paulo, vem aqui, você, né? Você ajuda muito a gente, você está direcionado por Deus, você tem esse domínio do evangelho e da palavra, e sabe nos falar de uma maneira mais simples do que esses que falam só, como diria, da boca para fora, e que são só cenográficos ali. Não, você fala o genuíno evangelho. Então ele vai ter essa vitória sobre o que está acontecendo, né?
Ele vai falar do chamado apostólico dele, a verdadeira razão para ele estar fazendo tudo o que fez e continua fazendo e fez até o final dos dias dele, né? Os perigos das influências de você estar andando com quem não professa a mesma fé que você, né? Vai falar das ofertas, né? Ali no finalzinho já do livro, a gente vai começar a falar na defesa da autoridade e saudações e palavras finais de bênção, que são também tão importantes quanto todo o contexto. Porque ele fecha de uma maneira em que a gente começa a falar, puxa, ele precisa fechar dessa maneira porque elas são importantíssimas também, que elas vão dar direção para a igreja nos dias de hoje. Então, eu achei muito interessante, é uma carta completa e muito indica muita direção. Né? A gente tem pouco tempo, né? Tem pouco tempo. Agora, aí. Eu acho que a gente... Bom, eu acho que como a gente agora só tem 5 minutos, antes de cair aqui a reunião, né? Sim, sim. Talvez já seja... O pastor também quer falar, né, pastor? Talvez seja... Essa introdução, essa introdução mesmo do trabalho que a gente vai começar agora, ele vai aqui talvez mais os primeiros minutos da próxima aula, mas daí a gente já entra efetivamente nos textos bíblicos que vão dar agora detalhes sobre isso que a gente está falando. Isso de uma maneira geral, só para que a gente tenha essa visão geral, mas a gente vai com mais calma agora nas próximas aulas, a gente vai falar sobre... Oi? E aí a gente vai ter uma visão mais interessante. Pode ir aí, pastor? Posso? Só quero... Eu li aqui o livro de Coríntios, né? E antes dos estudos, eu tirei aqui algumas coisas que também é importante que nós vamos estudar, porque é importante as pessoas que vão acompanhar saber os assuntos e como é importante esse assunto. Por exemplo, o tema central desse livro, qual que é? É a verdadeira soberania de Deus na salvação. É o tema central. Agora, o que vamos aprender? Primeira coisa, entre tantas coisas que vocês falaram, eu deixei aqui 6 pontos que eu peguei desse livro e vi que realmente são pontos importantes que nós vamos aprender. Primeiro, Deus como Pai consolador e misericordioso. Segundo, aquele que ressuscitou Jesus, olha só, e também nós seremos ressuscitados. Olha que temas que nós vamos aprender, como é muito importante esse livro. Jesus é aquele que sofreu para cumprir a promessa de Deus. Olha os temas que serão abordados aqui, é muito importante, fora o que vocês já falaram aqui. A carta aqui retrata, olha só, que o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. Então, tem muita confusão, há pessoas que de uma outra seita falam diferente. Aqui vamos ver que o próprio Espírito Santo, lá em Coríntios mesmo, 3, 17, 18, fala que o próprio Espírito Santo é o próprio Deus. E outra coisa aqui também que eu anotei aqui quando estava lendo, é que Satanás é identificado como Deus deste século. Olha só. Então, nós vamos saber o porquê que ele é considerado o Deus desse século. E outra coisa, e ele transforma, olha só que ele é o líder e ele faz o que? Transforma o anjo, ele se transforma em anjo bom, né? Para enganar o povo. Então, aqui é importante todos nós aqui estudarmos junto com o Edgar, junto com o Marcelino, para nós aprendermos, né? E aqui, quando fala que ele transforma em anjo de luz, né? E no finalzinho, é a bênção para nós. O final de Deus é Deus de amor e de paz. Ele estará conosco a todo momento. Então, eu faço um apelo a todos que estão assistindo para divulgar para outras pessoas também da nossa igreja, para estar junto conosco, aprendendo esse livro de 2 Coríntios, que tem tanta coisa para nos ensinar, e nós vamos sair edificados na palavra de Deus. Então, hoje nós vimos um pouco da história, da geografia, né? E semana que vem vamos começar a entrar nos temas, né? E desde o começo, né, você vai ver que o Paulo fala assim, que realmente não é dele a carta, é Deus que mandou ele escrever, é o Senhor próprio falando, ele confirma isso aí. Nós sabemos que é, né? Mas ele confirma a primeira palavra, olha, é Deus falando conosco.
Então, louvo a Deus também por tudo, né? E que Deus capacite você, Edgar, você, Marcelino, para estar nos ensinando em nome do Senhor Jesus. E hoje nós temos nosso culto, né, com o pastor Crucite, né, vai estar pregando. E convide pessoas para estarem presentes, tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Amém? Pai amado, quero te louvar, quero te agradecer pela escola dominical. Muito obrigado, Pai amado, pela oportunidade que nós temos de todos os domingos aprendermos mais e mais da tua palavra. Pai amado, vai abençoando Edgar, o Marcelino, dando sabedoria, discernimento da tua palavra para nos ensinar e como nos ensinar, para que nós possamos entendê-la assim como ela é. Obrigado por tudo. Abençoa o culto de hoje à noite, que haja um poder do teu Espírito Santo sobre todos nós que estaremos lá. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém. Shalom, Adonai. A paz do Senhor. Obrigado. Cada vez. Deus abençoe a todos. Shalom, Adonai. Até mais tarde.